Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Primeiros anos, essa é a nossa primeira aula que eu estou gravando. É uma experiência nova, então tenham paciência. Só será minha voz que vai aparecer. Então, vamos lá. A gente encerrou um ciclo da Antiguidade Oriental, né? Mesopotâmia, Egito, Fenícia, Pérsia, Hebreus. E agora a gente vai falar agora da Antiguidade Ocidental, ou chamada Antiguidade Clássica, que é justamente os dois grandes exemplos é Grécia e Roma. Porém, na aula de hoje vamos abordar a Grécia Antiga, que vai ser dividida em três partes, que a gente vai abordar. A primeira parte, a gente vai falar da cronologia, economia, política, falar um pouco dos períodos e termina em Atenas. Na segunda parte, vamos falar de Esparta e as guerras. E a última parte, as artes, cultura, religião, os aspectos culturais, assim dizer. Tudo bem? Vamos lá, olha só. A Grécia Antiga, primeiro, a Grécia Antiga é um nome romano. Grécia é um nome romano, porque os habitantes que moravam lá no século V a.C., nessa região, que é o sul da Europa, Península Balcânica, eles vão denominar essa região chamada de Hélade. E eles vão se denominar helenos. Olha só. Que vai ser justamente, vão se desenvolver nesse sul da Europa, na Península Balcânica. Bem nessa região aqui específica. As outras partes em azul são a parte da colonização grega, onde esses povos tomam, conquistam essas áreas. Esse é um mapa mais próximo dessa região. A Grécia Antiga, esse sul da Europa, é uma região extremamente de tem vias de acesso para o mar. É uma região montanhosa, solo rochoso. E aí você vai ver, é uma península com várias ilhas. Ou seja, a Grécia não é um todo unificado, mas vão desenvolver várias cidades que a gente vai aprofundar. A geografia da Grécia Antiga vai ser banhada principalmente pelos mar Egeu, Jônio e Mediterrâneo, que é justamente aqui, mar Egeu, Jônio e Mediterrâneo, são os três grandes mares que banham. Por ser uma região muito entrecortada, é uma região que vai desenvolver muitos portos, por isso que os povos gregos vão ser povos de comércio marítimo também. E o relevo vai ser um rochoso e montanhoso. A história da Grécia Antiga vai ser dividida entre os historiadores em cinco períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Hoje a gente vai falar até a primeira parte do clássico, falar só de Atenas nessa história. A economia grega, em aspectos gerais, porque cada cidade vai ter sua particularidade, isso é importante, é uma economia de agropastoril e em seu apogeu vai ser uma base escravista. O que significa isso? Quem produz, quem trabalha em toda a sociedade vão ser escravos. Um aspecto importante. A escravidão antiga não tem nada a ver com a escravidão da época moderna, ou seja, 1500 para cá que vai existir no Brasil, nas Américas, ou seja, não tem determinação da cor de pele, ou seja, que vai surgir depois do século XVIII, né? Mas a economia grega vai ser justamente são povos que pode ser o que é o escravo, estrangeiros, quem faz dívida ou quem é derrotado na guerra, o perdedor. Então, mas vai ser de base escravista.
Sua linha de produção vai ser principalmente olivas para fazer azeite, trigos, uvas com vinhedo, cerâmica e caprinos, boi e bode, ovelhas, etc. E o comércio marítimo, como falei, pela essa região geográfica, vai ser muito desenvolvida e vai desenvolver o tanto que chegou a cunhar moedas. Mas lembre-se, é, esse comércio marítimo e a utilização de moedas vai ser uma economia marginal. Marginal, porque a base da economia não é o comércio marítimo nem o uso das moedas, mas a escravidão. Ou seja, é muito normatizada a escravidão no mundo antigo. O que significa que o indivíduo que é escravo ele não tem noção do todo, de toda a sociedade. Ele não questiona isso. Se ele é escravo, ele é escravo. Pronto. Era muito comum o cara sair da escravidão e deixou de ser escravo e ter escravo. Um exemplo clássico na história é o Platão. O Platão, que é um grande filósofo, que ele defendeu a escravidão até o fim da vida. Quando ele sai de Atenas, ele vai guerrear lá no sul da Itália, perde, vira escravo, tem que mandar uma carta para um amigo pedir para pagar a dívida dele e volta. Ou seja, ele é escravo, pronto, acabou. Não questionou, volta a defender a escravidão. Ou seja, é isso. Os indivíduos dessa época não têm conhecimento do todo da sociedade. Ou seja, é muito quase individualizado. Aqui tem algumas imagens que a gente pode ver da cerâmica, ou seja, ânfora, né? Você vê muita história, muita peças teatrais, mitologias eram usadas a partir dessas ânforas que os gregos vão usar bastante, né? E a cunhação de moedas, com um exemplo aqui. Essa é uma moeda da cidade de Atenas, que é homenagem à deusa Atena, e o símbolo da Atena era a coruja. Política em aspectos gerais. A Grécia Antiga não vai ser unificada política e territorialmente. Ou seja, ela hoje é toda essa região que a gente viu no mapa lá atrás, essa aqui, toda essa região aqui, hoje é unificada. O que quer dizer isso, unificada? Territorialmente, politicamente. Toda essa região hoje tem uma só lei, uma só moeda, um só exército. Mas naquela época não era isso. A Grécia vai ser povoada por cidades-estados, que vão se chamar de polis. Ou seja, e elas vão ser autônomas. Ou seja, cada polis vai ter sua própria cunhação de moeda, sua própria lei, sua própria economia, ou seja, como eu falei, cada polis vai desenvolver sua própria organização social e cultural. Aristóteles, vocês vão ver em filosofia uma hora, com professor de filosofia, na política ele analisa 32 polis, a Constituição, ele analisa. Porém, de todas essas polis que vão ter, duas vão se destacar, porque vão ser as duas mais poderosas que lutaram pelo controle de toda essa região geográfica que é a Grécia Antiga, que será Atenas e Espartas. Vão entrar na história porque vão ser totalmente diferentes, de organização sociais diferentes, com objetivos totalmente diferentes. As polis, como vão ser essas cidades? Cada polis vão possuir vilas, áreas agrícolas, ou seja, apesar de ser núcleos urbanos, é muito dependente do campo. E vai possuir o núcleo central. O núcleo central vai possuir uma ágora que vem lá dos poemas homéricos, e geralmente fala que é um espaço de reunião, como Homero fala, né? Não sei. A ágora vai ser quase uma praça central para debater os problemas da cidade. A Acrópole, que é a parte mais alta, e vai possuir um haste, que vai ser uma espécie de mercado. Ou seja, em linhas gerais, esses serão os elementos
das polis na Grécia Antiga. Uma imagem para a gente ver mais ou menos como seria uma imagem hoje, ou seja, o porto, parte agrícola, habitação, ágora, Acrópole, que é a parte mais alta. Uma foto recente de Atenas, essa é uma imagem de Atenas contemporânea. Pô, naquela época não existia foto, né? E justamente a Acrópolis, que virou tão famoso também, é o centro religioso da polis, vai possuir um templo principal. Essa que a gente está vendo em Atenas vai ser a construção do Partenon, que vai ser em homenagem à deusa da cidade Atena. Ou seja, essa é a organização geográfica urbana da, das cidades, ou seja, com todos esses elementos: vilas, áreas agrícolas e o núcleo principal. E como começa já a história da Grécia Antiga? Olha só, para ser prático, como eu falei, tem 5 períodos. O período pré-homérico, que é século XX a.C., né, 2000 anos antes de Cristo, é caracterizado em linhas gerais pela ocupação e formação do povo grego, ou seja, aquela uma mistura, né, que vão ser 4 povos indo-europeus que vêm dessa fronteira entre Europa e Ásia, que passam a ocupar a Península Balcânica. Quem são esses povos? Aqueus, jônios, dórios e eólios. Na fusão, na mistura desses 4 povos, vão surgir o povo grego, que vão se diferenciar nas cidades. Ou seja, esse é o período pré-homérico. O período homérico, que vai ter esse nome devido aos poemas da Ilíada e Odisseia, que é o, os 2 poemas que chegou até nós, onde é a maior fonte histórica desse período. Quem lê esses poemas pode perceber o que conta. É um período de formação dos gênos, clãs, como se fossem tribos, né? Clãs tribais. Vai ter como principal característica uma grande família, uma propriedade comunal das terras. Essa grande família vai ter um líder de caráter parental, ou seja, o homem, é o chefe, que vai ter essa característica de ser chefe religioso e militar ao mesmo tempo. Vai ter essas características de democracia militarizada. A Ilíada é isso mesmo. Ou seja, quem é, quando você lê lá a história do Aquiles, Agamenon, Odisseu, etc., eles são líderes, chefes de uma grande família com uma terra comunal. Ou seja, quem trabalha pode usufruir dos produtos da terra, dividido coletivamente. Esse é o período homérico. E como ocorre o fim dele? Há uma bonança, ou seja, as pessoas passam a se alimentar melhor, viver melhor. O que acontece? Isso é uma característica de qualquer período histórico. Aumento demográfico, aumento populacional. Ou seja, esse aumento populacional, as terras que já são poucas férteis passam a ser disputadas. Essa disputa marca o fim desse período homérico. Olha só, Homero, esse é um busto, uma imagem. Ninguém sabe se ele. Porque ele é lenda, não sabe se Homero é o criador ou alguém que reuniu esses poemas de caráter de oralidade, contado de boca em boca, ele reuniu, então. Mas isso foi que era esse Homero, que era um poeta cego, que ficava narrando as 2 aventuras. Ilíada e Odisseia. Ilíada é famosa pelo episódio do cavalo de Troia, né? Que são 2 cidades, os gregos versus os troianos, que seria a Troia hoje, ficaria hoje na atual Turquia, que começa com o rapto da princesa Helena, que começa a guerra e termina com a guerra de com o cavalo de Troia. Dura 10 anos essa
essa guerra. E a Ilíada narra justamente o último ano, o que está acontecendo no último ano. E é interessante porque os deuses intervêm a favor, contra, etc. A Odisseia narra, é como se fosse uma continuação. O criador desse é o Odisseu, para nós traduzido para o latim vira Ulisses, que é ele voltando, tentando voltar para a casa dele, Ítaca, que também demora 10 anos. Aí ele passa muitas aventuras, encontra sereias, ciclopes, etc, etc, etc. Tem na biblioteca, hoje fácil de baixar pela internet, é uma leitura extremamente agradável. Não é fácil, mas é muito agradável. Esse é o fim, como eu falei, a disputa pelas terras comunais. Quando começa essa disputa, vem um período arcaico, que é o período justamente de formação e consolidação das cidades, das polis. Ou seja, esses chefes tribais com barganha de poder conseguem reunir os melhores guerreiros e surge a propriedade privada da terra. Ou seja, a terra não é mais, ou seja, quem manda, quem tem manda, quem não tem obedece. Surge a aristocracia. A aristocracia surge nessa, é uma palavra que surge nesse período. Aristos, não quer dizer melhores. Cracia, poder, poder dos melhores. A aristocracia significa isso, poder do melhor, o governo dos melhores. Que é justamente quem são esses melhores? No mundo antigo, onde vai ser homens e donos de terra e donos de escravo. E esse quer dizer essa palavra aristocracia. O período clássico, que é justamente onde as cidades já estão consolidadas, são rivais, e é o apogeu de toda a cultura grega. O que acontece é o período do apogeu, começa a decadência. Começa a decadência. Mas nesse apogeu da cultura grega, duas cidades, como eu falei, vão rivalizar o poder: Atenas e Esparta. Vamos falar de Atenas. Atenas, primeiro, ela fica na região da região Ática, que é uma região norte da Grécia. Hoje, para os historiadores, eles descobriram os atenienses, eles são descendentes dos jônios, aquele povo que formou os gregos, né? Mas os atenienses acreditavam que eles eram descendentes de Teseu. Todos esses povos gregos, eles vão achar que são descendentes de algum deus ou de um herói. Os atenienses achavam que era descendente de Teseu, filho de Zeus, o principal deus, e Teseu ficou famoso na história porque ele é aquele cara que mata o Minotauro. Entra no labirinto e mata o Minotauro. Como será a política em Atenas? A política em Atenas, os atenienses vão ter um período vão conhecer várias formas de organização política. Eles vão conhecer a monarquia, vão conhecer a oligarquia. A oligarquia é quando esses donos de terra dão um golpe no rei e fecha. E surge os arcontes, que são 9 eupátridas controlando toda a política em Atenas. Oligarquia vai significar justamente governo de poucos. Ou seja, imagine 9 proprietários de terras controlando toda a cidade. Ou seja, 9 eupátridas. E quando eles podiam revezar, mas quando eles eram eleitos, tinham um mandato de 10 anos. 10 anos. Depois eles são derrubados e é formado uma timocracia que amplia, né? Depois passa por uma tirania, e é essa tirania que vai dar base para a democracia. Porque vão existir 4 figuras que vêm dessa tirania, porque a tirania é o quê? Um cara governa com poderes ilimitados, mas sem perder os interesses da maioria. E eles que permitem a consolidação futura
da democracia em Atenas, onde democracia, literalmente, a palavra significa demos, povo, cracia, governo, poder, poder do povo, onde vai participar todos os cidadãos. Mas quem são cidadão em Atenas? Cidadão em Atenas tem que ser ateniense, tem que ter pais atenienses, não basta ser, porque um exemplo, se eu for me mudar para a França, se eu tiver um filho lá, se ele nascer na França, ele pode ser considerado francês. Naquela época, não. Você tem que ter uma linhagem ateniense. Você tem que ter pais, avós, bisavós, tudo atenienses. Tem que ser homens acima de 21 anos e proprietário de terras e escravos. Esse é o critério. Quem não possui essa categoria não é cidadão. Logo, quem não é cidadão? As mulheres, crianças e jovens, estrangeiros, que vão ter muitos estrangeiros, e escravos. Não eram. Outra característica, a democracia em Atenas era direta. A nossa é representativa. O que significa isso? A gente elege alguém para nos representar no governo. Lá era direta. Qualquer um podia se candidatar e atuar na política, na democracia ateniense. Como vai ser a evolução dessa democracia? A evolução, data não precisa pegar, mas a evolução começa justamente a partir de um cara, quando surge Drácula, que ele faz as primeiras leis escritas em Atenas. As primeiras leis escritas, porque antes era do boca a boca, da oralidade, ou seja, pela tradição. Agora com Drácula não, agora a lei é escrita. O que é escrita tem que obedecer. Nesse período vai ser, por isso que hoje, até hoje, no direito, quem for fazer advocacia, tudo isso, vai ter uma expressão chamada leis draconianas, porque essas leis vão ser extremamente severas. Uma das características é qualquer crime em Atenas, qualquer tipo de crime em Atenas, não importa, matar, roubar pão, é punido com a morte. Ou seja, leis muito severas. Depois dele, surge um cara chamado Solon. Ele é um tirano, ele vem disso, tirano, e ele faz uma série de reformas sociais. Um exemplo, fim da escravidão por dívidas, porque a Atenas já tinha muito escravo. No apogeu de Atenas, para ter uma ideia, de cada um homem livre, 7 a 10 escravos tinham em Atenas, circulavam em Atenas. Ele vai ser fundador da Eclésia e da Bulê. Esses nomes você pode gravar depois, mas Eclésia seria uma assembleia para participação de todos os cidadãos. Essa Eclésia vai ter a participação de 43 mil atenienses para poder participar, votar, se candidatar. Ou seja, imagine, 43 mil, então, como eu falei, se para cada homem livre tinha 7 a 10 escravos, imagina a população de Atenas, então. Depois desse Solon, vem um outro Clístenes, que ele amplia essas reformas de 43, na Eclésia, de 43 mil, vai para 60 mil. Ele amplia mais ainda. Ou seja, o que ele vai dizer é isso, que agora não é só os grandes proprietários pode participar da Assembleia. Pode participar também os médios e pequenos proprietários. Ou seja, amplia essa noção de democracia. Mas lembre-se, sempre serão homens, atenienses, donos de terras e escravos. Mas vai ter isso, mesmo assim vai ter conflito. Mesmo assim vai ter muito conflito em Atenas. E depois dele vem o Péricles, que é o apogeu de Atenas, onde Atenas conquista os territórios, amplia sua rede de comércio, negocia com Deus e o mundo, ou seja, é o último. Depois dele só vem a decadência. Só vem a decadência. Como será essa concepção, esses caras? Tem umas imagens. Drácula, como falei, Solon, Clístenes, são não é esse Péricles, esse é o pagodeiro. Ou é esse Péricles.
que é o apogeu da democracia. Não é à toa que vai ser nesse contexto do Péricles que surge a própria filosofia clássica. Ou seja, no contexto dele que surge Sócrates, depois de Sócrates vem Platão, depois de Platão, Aristóteles. Ou seja, ele pega esse apogeu e crise já. Esse é o traçado da filosofia grega que vocês vão ver com o professor de filosofia de vocês. Imagens, como vai ver, da participação política, onde não é à toa que em Atenas, você vê, eles estão tão preocupados de todo desse 60 mil participar, olha só, na política ateniense vai surgir duas coisas: isonomia e isocracia. Isonomia. Nomia vem de nome, leis, né? Iso. Todo mundo é igual perante a lei. E isocracia. Todo mundo tem direito à palavra. Qualquer um podia se manifestar nas assembleias. Imagens sobre isso, ou seja, por isso que é direta, qualquer um pode atuar nisso. E o indivíduo ele não tem poder de criar leis, ou seja, de aprovar leis. Ele pode criar uma lei, mas vai ter que levar para a Assembleia para votar. Ou seja, os 60 mil votando. Essa concepção do indivíduo ser tão para participar da vida política em Atenas, que lá surge um conceito novo, uma palavra que eles também vão inventar, idiota. E para nós hoje tem outro significado, mas idiota, para o grego, para o ateniense, melhor dizendo, é aquele que não participa da política, porque ele não está interessado nos rumos da coletividade, da cidade. Esse é o significado de idiota em Atenas. Essa é a organização política, como eu falei, a eclésia, que vai ser uma assembleia, a bulê, que é o conselho de 500, ou seja, também é criado pelo Clístenes, ampliado, que era 400, vira 500, que aqui vai ser acima dos 30 anos para participar já, tem que ser acima dos 30 anos. Vai ter o arcondato, que são pessoas que eram exercidas a justiça e administração. Areopago, que vai ser os fiscais. Estrategos, que depois vai dar origem à estratégia militar, né? Cuidava do exército. E o Elieu, da justiça popular. Essa é a organização política em Atenas que vai ter. Como eu falei, essa organização, que é uma democracia, a gente percebeu que é bem restrita, né? Muita gente fica de fora. É um reflexo de uma sociedade extremamente desigual. Já é desigual porque tem escravo. Como é essa sociedade ateniense? 5 classes sociais. Os eupátridas, que vão ser aqueles chamados bem-nascidos, porque são de famílias que têm as melhores terras mais férteis e tem muitos escravos. Depois vem os geomores, que são os pequenos e médios proprietários. Demiurgos, que são os comerciantes. Depois vem os metecos, que eram pessoas livres, ou seja, eram estrangeiros que podiam morar em Atenas, fazer comércio em Atenas, mas não têm direitos políticos, que eram estrangeiros. E escravos. Escravos. Essa é a sociedade ateniense que vai existir. Ou seja, em linhas gerais, para participar da Assembleia, geralmente vão ser 3 classes sociais: eupátridas, geomóis e demiurgos. Desde que tenham aquelas características, por isso que amplia a democracia. O que começou lá com a oligarquia, com a democracia, por isso que é governo do povo, né, dessa sensação. Ou seja, desde que sejam homens, atenienses e proprietários. Essa é a característica. A educação ateniense. Toda a educação ateniense é voltada para o cidadão viver em Atenas. Vai ser uma educação que vai ser chamada de paideia. Paideia vem da palavra paidos, que é cuidar da criança. Que é justamente o que? Desenvolver a criança em todos os seus aspectos. O melhor da ciência, o melhor das artes, o melhor da filosofia, da educação física, corpo, mente e alma. Essa é a concepção
ou seja, uma educação completa. Lembrando que essa educação também reflete uma sociedade extremamente machista. Vai ser uma educação voltada apenas para os homens atenienses. Não é todo mundo que vai ter essa educação. E o papel da mulher? A mulher é uma condição extremamente submissa, ou seja, como eu falei, leis do mundo antigo, mulher é propriedade. Não é à toa que você pega todas essas legislações do mundo antigo, comparam sempre mulher, terra e gado. Ou seja, porque é posse, é posse. As mulheres em Atenas também vai ser justamente isso. Que é tão enraizado que um filósofo da grandeza do Aristóteles fala isso no livro Política. A mulher é um ser imperfeito, por isso inferior. Ele vai falar isso a mesma coisa do escravo. Ele vai defender a escravidão. Ele vai falar justamente que o escravo vai, quais são os instrumentos de trabalho. O Aristóteles vai falar lá na Política. Vai ter três tipos: os instrumentos que são imóveis, que ele vai falar da enxada, do martelo, os instrumentos móveis, mas não pensam, que ele vai falar o boi, o cavalo, e os instrumentos que pensam e falam, que são os escravos. Ou seja, tudo igual, tudo igual. Ou seja, a filosofia é só para justificar essa sociedade desigual. Essa sociedade desigual. Na pena do Aristóteles. Esse é o papel da mulher, situação extremamente submissa. Inclusive as mulheres das classes altas vai ter um quartinho que elas deviam ficar quase trancafiadas. Ou seja, e justamente porque as mulheres em Atenas vão ter praticamente uma função, gerar filhos, e de preferência homens. Essa é a condição da mulher em Atenas. Fim da parte 1. Próxima aula, meus queridos, a gente vai falar de Atenas e as guerras que vão existir nesse período. Tá bom? Beijos a todos. E isso é tudo, pessoal. Tchau, tchau.